último pensando aqui Fazendo História 3 de 2023, iniciando então para hoje nós trouxemos aqui o tema Orquestra Sinfônica. Então a gente vai falar um pouco sobre a estrutura da Orquestra Sinfônica, um pouco do histórico, breve, mas como é que surgiram então as orquestras sinfônicas e também uma diferença entre orquestras, aí a gente vai citar no meio. Eu espero que vocês gostem de mais esse vídeo, dessa semana longa, né? Hoje é sexta-feira, mas uma semana muito produtiva, eu considero uma semana muito bacana aqui para nós, do Pensando. A música, ela sempre esteve presente na história da humanidade, porém, durante muitos séculos, a voz, ela tinha um papel principal, né? Era o que tinha um papel principal. E ao passo que os instrumentos musicais, eles atuavam de forma coadjuvante. Foi em pleno Renascimento italiano que alguns compositores começaram a preparar óperas para um grupo anônimo de músicos e com a formação padronizada, dando origem às orquestras e a própria história da música instrumental ou erudita. O termo orquestra ele teve origem na Grécia Antiga e remete ao espaço semicircular localizado em frente aos estádios gregos, entre o cenário e a plateia, onde o coro apresentava-se. Mas desde esse período até meados do século XV, pode-se dizer que as apresentações musicais elas eram performadas por pequenos grupos para entreter a realeza e a nobreza da Idade Média. A orquestra sinfônica ou filarmônica, como nós conhecemos atualmente, ela tem origens somente no período renascentista. A primeira fase, chamada de orquestra barroca, começou na segunda metade do século XVI e foi bastante influenciada pelos italianos. Ela apresentou as primeiras tentativas de formação de grupos instrumentais autônomos e com a padronização da formação, com composições feitas por um número específico de instrumentos, como as orquestras de Giovanni Gabriele em Veneza e de Claudio Monteverdi em Florença. Aos poucos, importantes cidades europeias criaram seus próprios teatros e casas de ópera onde compositores renomados reuniam os melhores talentos da região. Já no século XVIII, surgiu a orquestra clássica que introduziu a formação atual das orquestras, bem como novos conceitos de criação de instrumentos musicais e da forma de tocar em grupos. Esse período ele também marcou a emergência dos violinos como protagonista e compositores famosos, né, que surgiram como o Vivaldi, Bach e também Handel. Desde então, as orquestras elas sofreram poucas alterações substanciais. Durante o século XIX, os instrumentos de sopro tornaram-se bastante populares e houve um aumento da quantidade de instrumentistas participando das orquestras. Já no século XX, o número de instrumentos diminuiu novamente e predominou então a experimentação, ao passo que a participação da percussão cresceu. Isso é importante, bem importante mesmo, né? As características das orquestras modernas, elas começaram porque assim, né? Primeiro que as orquestras pequenas, elas são formadas por até 40 instrumentistas, com exceção, né, de 50 do século XX. Elas são chamadas orquestras de câmara e geralmente tocam sem a regência de um maestro. Já as formações com mais de 50 instrumentistas, elas são conhecidas por ser orquestra sinfônica ou filarmônica. E a dupla nomenclatura não remete a diferenças substanciais, sendo utilizados frequentemente como sinônimos. Porém, enquanto as filarmônicas são mantidas com doações dos amantes das músicas, as sinfônicas geralmente recebem subsídios governamentais. As orquestras elas são constituídas por 4 famílias de instrumentos, ou seja, as cordas, as madeiras, os metais e as percussões. A família das cordas é formada por violinos, violas, violoncelos, contrabaixos e harpas. E tem 2 seções, o primeiro e o segundo violino.
Já a família das madeiras inclui clarinetes, flautas, requintas, fagotes, contrafagotes, oboés, picolos, requintas e clarones. Olha só. A família dos metais é formada por trombones, trompetes, trompas e tubas. E a família das percussões por caixa clara, tímpanos, pianos, pratos, xilofones, carrilhões e glockenspiels. Isto mesmo. Há uma hierarquia entre os grupos de instrumentos e também dentro de cada grupo. Embora as primeiras orquestras elas não tivessem regência, atualmente o maestro é a figura que rege, né? É a figura que dirige os ensaios e as performances utilizando movimentos corporais para liderar os músicos, coordenar os tempos e as melodias. Uma orquestra sinfônica é a união de 80 a 100 instrumentos que juntos produzem harmonia, melodia e ritmo no tempo, ou seja, música. Cada instrumento ou união de instrumentos produz um dos 3 elementos da música. Uma das razões de ser chamada música erudita é a complexidade das músicas produzidas pelas orquestras. O nome orquestra vem do nome do fosso, que significava debaixo do palco dos teatros gregos. Os músicos dos teatros ficavam num círculo abaixo do palco e da plateia, para que o som fosse transmitido a todos os espectadores, graças à arquitetura dos teatros gregos. Essa parte inferior se chamava orquestra. Assim, o espaço do agrupamento dos músicos ocidentais ficou até hoje conhecido como orquestra. A palavra orquestra vem do termo grego orchestra, é diferente com K, né? Que significa lugar de dança. Além dos instrumentalistas, os dançarinos também ocupavam tal espaço. Já a palavra sinfônica vem do termo grego sinfonia, com Y, que significa todos os sons juntos. E a orquestra sinfônica pode tocar diversos tipos de músicas, desde sinfonias e óperas e até mesmo concertos. Outra característica essencial da orquestra sinfônica é a presença de no mínimo 80 músicos, de 80 instrumentos, podendo chegar até 100. A orquestra ela é formada por, na maioria das vezes, por até 5 grupos diferentes. Quais seriam então esses grupos ou famílias, né, de instrumentos? Então tem as madeiras, de novo, como eu falei, né, clarinetes, flautas, flautins, baixo, clarinete baixo, fagotes, contrafagotes, corno inglês e oboés. As cordas têm violoncelos, violinos, violas, contrabaixos, harpas. Os metais tem trompetes, trombones, trompas, tubas. Os instrumentos de percussão temos os tímpanos, os triângulos, caixas, bombo, pratos, carrilhão. Tem também, o carrilhão sinfônico, entre outros. E os instrumentos de teclas, que nós temos os órgãos, né? O órgão, o piano, o cravo, tem esses aí então. A família das madeiras ela é caracterizada pelos instrumentos de sopro, e não pela matéria que compõe um instrumento. Seu som se assemelha ao dos pássaros. Olha que bacana. E a família das cordas produz som a partir da vibração. Cada instrumento dessa família tem suas cordas vibradas de maneira diferente, gerando uma grande variedade de sons. Tais instrumentos, eles possuem uma grande variedade de tons. Os instrumentos de tecla podem ser categorizados nessa família. E os metais, né? O pessoal fala os metais. Os metais possuem uma capacidade de produzir sons mais pesados, mais graves, podendo gerar sentimentos de seriedade ou potencializar outros sentimentos. Os seus sons são os mais altos das famílias das orquestras sinfônicas. Já a família da percussão é que produz os sons mais simples de todos. Não possui grande variedade, nem é responsável pelo ritmo da obra. Aliás, ela é responsável pelo ritmo da obra. A família das teclas é uma das famílias mais completas. Na verdade, ela é a mais completa de todas. Por quê? Porque seus instrumentos, principalmente o piano, possuem alcance de variados sons e variados tons. E estes instrumentos sozinhos,
eles conseguem gerar melodia, harmonia e ritmo. E a posição da família da orquestra, das famílias da orquestra no palco, afeta o equilíbrio musical. Elas precisam estar dispostas nos lugares corretos para poder gerar a harmonia necessária. Tá aí, então, mais um vídeo aqui no nosso Pensando Fazendo História. Fechamos a semana, 5 vídeos, e eu espero que vocês tenham gostado. Hoje, então, com a Orquestra Sinfônica, nosso Pensando Fazendo História do ano de 2023 foi relacionado à música, Nós falamos, então, de uma banda, um duo, foi o Roxette, uma banda que eu gosto muito. Nós falamos também da guitarra, um instrumento musical fantástico aí, tem tanta história em cima disso, Da Enya. E olha a importância da Enya aí para a música erudita, para a música como um todo, assim, Porque ela é uma cantora diferenciada, a Enya, uma cantora que fez muita, ela continua fazendo história aí pela excelente compositora, uma excelente instrumentista que ela é, Uma música, uma cantora aí, uma personagem na área da música fantástica. O Beethoven, não podia deixar de falar do Beethoven, quando a gente fala de música clássica, a gente vai falar de Beethoven. E fechando hoje com a Orquestra Sinfônica, que é o combo que junta tudo isso, Então eu espero que vocês tenham gostado. Quero que agradecer aí a todos que acompanharam, aqueles que acompanham o canal. Se você quiser, deixe nos comentários as tuas impressões. Fique muito à vontade aí para também compartilhar e claro, deixar principalmente seus comentários sobre como foi a semana, como você absorveu essa informação. Quero agradecer a atenção de todos, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.